Imagine a seguinte situação: um casal tem uma casa e reside nessa casa. Portanto, essa casa é um bem de família. A princípio, ela é impenhorável, tá certo? E, no entanto, o marido, que tem uma empresa, uma pequena empresa, vai lá e contrata um crédito para essa empresa dele, certo? E nessa contratação de crédito para a empresa dele, ele dá a casa dele em garantia. E aí fica a questão se é possível que o banco, se ele não pagar esse empréstimo, se o banco vai poder executar, penhorar a casa dele que foi dada em garantia, né? E essa é a discussão toda, porque, como a gente sabe, essa casa aí é um bem de família, em via de regra é impenhorável, né? O STJ decidiu no tema 1261 sobre isso. E a gente tem essa previsão da impenhorabilidade no artigo 3º da Lei 8.009, que trata sobre os bens de família, e especificamente no inciso 5, traz uma exceção à impenhorabilidade, portanto, permitindo a penhora do bem, justamente para a execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, a legislação permite que o credor da hipoteca penhore o bem, né, quando ele foi oferecido pelo casal ou pela entidade familiar. E aí a jurisprudência dá aqui uma interpretação bem ampla à proteção do bem de família, certo? Então, de modo geral, na dúvida, a jurisprudência dá a interpretação mais favorável. Isso implica que a jurisprudência conclui que apenas será possível alegar, afastar a impenhorabilidade se esse empréstimo ele foi feito em benefício da entidade familiar, certo? Então, por exemplo, e aí foi o que foi decidido pelo STJ agora, se essa empresa que, por exemplo, o marido que ofereceu o bem em garantia, se é uma empresa que os únicos sócios são os dois integrantes do casal, né? Ou então, se ele é o único sócio dessa pessoa jurídica, ou se é o marido e a mulher são os únicos sócios, nesse caso aí se presume que esse empréstimo foi revertido em benefício da entidade familiar. Mas já de outro modo, se é uma pessoa jurídica, por exemplo, que tem 5 sócios e a casa foi oferecida em garantia, nesse caso já não se presume que esse empréstimo foi revertido totalmente em favor daquela entidade familiar, que é a que mora no imóvel, porque ainda há outros sócios na empresa também. Então, o benefício gerado por aquele crédito não foi destinado exclusivamente para aquela entidade familiar, porque a empresa tem outros sócios também. Então, foi isso que o STJ apontou, né? Então, que a interpretação aqui da exceção ela é restritiva, portanto, se quem ofereceu o bem ele é o único sócio ou os únicos sócios da pessoa jurídica, aí cabe ao devedor provar que esse empréstimo não se reverteu em favor da entidade familiar. Por outro lado, se o bem foi oferecido por apenas um dos sócios dessa pessoa jurídica, aí já cabe ao credor comprovar que esse empréstimo foi feito em benefício da entidade familiar, que é a entidade familiar que é proprietária daquele imóvel, né? Então a tese ficou assim redigida, né? A exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, previsto no artigo 3º, inciso 5 da Lei 8.009 de 90, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar. Como eu disse, é uma interpretação ampla da proteção à entidade familiar, ao imóvel da entidade familiar. Segundo, diz que, em relação ao ônus da prova, se o bem for dado em garantia por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar. E B, né, por outro lado, caso os únicos sócios da pessoa jurídica sejam titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família
competido aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar. Portanto, se inverte o ônus da prova se é uma empresa que tem apenas um sócio ou se os dois sócios são integrantes da entidade familiar, ou vamos dizer que seja o marido, a mulher e um filho. Se os três sócios integram a mesma entidade familiar, e esse filho ainda não se casou, né, com uma outra pessoa, aí também seria o caso aqui desse item B, ou a linha B, como preferirem. Então, no caso concreto, inclusive, era justamente de um imóvel residencial oferecido pelas únicas sócias da sociedade empresária. E então esse imóvel foi dado em garantia no empréstimo e o STJ manteve a penhora. E é isso, eu fico por aqui. E se gostaram desse vídeo, considerem sempre clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.